Muito bem. O presidente da França, Emmanuel Macron, logo após se encontrar com o presidente Lula na COP28 em Dubai, tratou de esfriar a empolgação do brasileiro sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia e afirmou... Puxa, não tenho nem coragem de ler. Cássio, você pode terminar para mim? O Macron falou que é o quê? Ser contrário à proposta comercial. Ai, ai, ai. Vamos ouvir. Sou contra o acordo Mercosul-União Europeia porque acho que é um acordo completamente contraditório com o que está fazendo no Brasil, com o que estamos fazendo na França. É um acordo que foi negociado por 20 anos e que tentamos consertar. Está mal consertado. Presidente Lula, a França é protecionista. Ela quer cuidar do agronegócio dela. Ela está preocupada em difamar o agronegócio brasileiro. Ela usa como desculpa a preservação da Amazônia. O agro preserva 70% de vegetação nativa e só tem 7,8% de fazendas que são utilizadas. Não tem nada a ver com defesa do meio ambiente, presidente. Emmanuel Macron é protecionista, ele está protegendo o agronegócio da França. Agora, na guerra Rússia-Ucrânia, o agronegócio da Romênia e da Polônia está ameaçando parar o apoio à Ucrânia, porque a Ucrânia está vendendo grãos mais barato do que a produção agrícola da Romênia e da... De qual que eu falei? Polônia. A Polônia era aliada de primeira hora da Ucrânia. Então, o mundo está caminhando para isso. Não tem bonzinho, não tem amigo e não tem chá do Santo Daime com o Leonardo DiCaprio que protege a Amazônia. Vamos proteger os nossos interesses, proteger a economia brasileira, proteger nosso agronegócio. Uma banana para você, Macron. Queria te ouvir, Cássio Miranda. A banana talvez seja uma das causas, inclusive, Capês. Você foi bem direto e bem assertivo ao falar que a França e o posicionamento do Macron é um posicionamento protecionista. A produção agrícola francesa é muito parecida com a produção agrícola brasileira. E, obviamente, se nós abríssemos o livre comércio do Mercosul para a França, esses produtos brasileiros seriam enviados à França e com melhor qualidade e com melhor preço. Isso, obviamente, afetaria os produtores franceses. É importante nós falarmos, a França enfrenta já há um bom tempo também problemas econômicos e essas circunstâncias aumentariam estes problemas econômicos. Só fazendo uma justiça ao Macron aqui, Capês, se é que é possível, os 4 últimos presidentes franceses, ele fala dos 20 anos em que esse acordo está sendo desenvolvido, os 4 últimos presidentes franceses, 2 de direita e 2 de esquerda, foram todos eles contrários ao acordo. Inclusive o François Hollande, que era muito amigo do Lula, ele sempre disse ser contrário a este acordo. Olha, é o seguinte, o agronegócio, a força agrícola, a força política do poder agrícola francês é tão veemente na França que eu vou contar uma história para vocês bem rápida. A Revolução Francesa contou com 2 aliados que não são contados nos livros de história, não estão relatados. O primeiro é o Duque de Orleans, que apunhalou o rei Luís XVI pelas costas. Foi um verdadeiro golpe de Estado. E o segundo, pouca gente sabe, um vulcão entrou em erupção na Islândia naquele mesmo período e provocou a maior crise agrária daquele século na França. E isso é que levou à manipulação das massas para a deposição do rei Luís XVI, a invasão do depósito de armas na Bastilha, não era mais uma prisão, estava desativada há muito tempo e, consequentemente, levou em janeiro de 1793, 4 anos depois, a decapitação de Luís XVI e depois de Maria Antonieta. Após a declaração de Macron, que foi contrária ao acordo, o presidente Lula disse que já sabia da posição do francês e que tentou... Aí não. Não, Renato, o que o presidente tentou fazer com o francês? Ele tentou mexer com o coração dele. Não. Acompanhe, roda sonora. A posição do Macron já era conhecida por mim.
Ontem eu fiz uma reunião com o Macron para tentar mexer com o coração dele. Eu falei, Macron, quando você voltar para a França, abra o seu coração, cara, pensa um pouco na América do Sul, pensa no Mercosul. Nós somos países pobres, sabe? Nós temos países pequenos. Bom, me parece que ele não pensou. Presidente, o senhor é um político muito experiente. Não existe coração, não existe bondade, nem amizade em política internacional. É cada um por si. Os bastidores da política internacional são muito piores que os da política nacional, porque envolve golpe de Estado, bombardeio, mortes. Imagina que alguém vai querer ter o coração mexido com uma fala. E Lula ainda disse que se não houver acordo, paciência. Vamos ouvir. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil. E que não digo mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. Sabe? É sempre ganhar mais. E nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes. E nós queremos ser tratados apenas com respeito de países independentes, que temos coisas para vender e as coisas que nós temos para vender têm preço. O que nós queremos é um certo equilíbrio. Renato Batista, discurso, narrativa, lamento. Seu time perde de 3-0 e você fica reclamando do árbitro depois. Renato Batista, assim não dá. Fernando Capês, olha que meu time ultimamente só tem ganhado, inclusive ganhou o Campeonato Brasileiro aí na última rodada. Mas enfim, eu vejo o Lula nessas questões internacionais sempre dizendo, olha, eu vou mexer com o coração do Macron, vamos resolver a questão da guerra sentando todos numa mesa e tomando uma cerveja. Olha, as coisas não são assim. Os presidentes dos seus respectivos estados, eles ligam para o seu povo, para os interesses nacionais do seu país. Ele não vai pensar, mas a América do Sul, o Lula mexeu com o meu coração, isso vai mudar a maneira com que eu faço política aqui. O Acácio bem disse o histórico dos últimos presidentes franceses de ter essa política protecionista com relação à agricultura. A agricultura francesa, aliás, a agricultura europeia é muito protegida, é cheia de subsídios, incomparável com o que a gente tem no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem crédito, e aliás, pouco ainda se você for tratar de um setor que é o principal motor da economia do nosso país. Crédito tem juro, tem prazo, você precisa pagar. Na Europa, na França principalmente, é um subsídio direto à agricultura. E agora, no meio de tudo isso, eu vi também na COP28, Fernando Capês, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reunindo com Emmanuel Macron. E a gente também bem sabe de que a França, além dessa política protecionista com relação ao agro, tem uma política externa muito ativa de financiamento por meio de fundos europeus. Isso não é só a França, a Noruega faz isso também, de financiar organizações não governamentais aqui no Brasil, com dinheiro que, em sua maioria, 90% vai para o pagamento de folha de pessoas que, no fim das contas, só prejudicam o agro brasileiro. Ficam aqui criticando, dizendo que o agro maltrata a Amazônia, é responsável por desmatamento, um monte de inverdades. E tudo isso financiado com recursos estrangeiros. Eu acho que, ao invés do Lula tentar mexer com o coração do Macron, ele poderia, por exemplo, tratar desse tipo de assunto que prejudique muito o agro brasileiro. São 14h30. Emerson Tawil, eu me lembro, na minha pré-adolescência, de uma grande atriz, que era a verdadeira musa de todo o Brasil, que era uma americana chamada Kate Lira. Você lembra da Kate Lira? E a Kate Lira tinha uma frase, dizia, com sotaque carregado, brasileiro é muito bonzinho. Será que os europeus estão falando brasileiro é muito bobinho? Olha, há quem diga que esse nosso presidente acaba sempre falando besteira quando está nesses encontros diplomáticos e não faz diferente. É verdade que não é de se deixar apenas, se o Macron quiser tudo bem, se não quiser paciência, não é responsabilidade do Brasil. É sim, porque o presidente da República, quando fala em nome de uma nação, fala em nome de um patrocínio, né, de quem depositou a confiança no voto nele lá no dia do sufrágio. É importante destacar para o presidente da República que das exportações em que o Brasil
tem 14%, está com a França. É o segundo maior mercado de exportação do país, perdendo apenas para a China, que tem 29%. E toda essa movimentação entre a União Europeia e o Brasil movimentam cerca de 88 bilhões de euros. Então é preocupante, é um caso delicado. Macron, sem dúvida alguma, está exagerando, está fazendo uma proteção devida à sua nação, ao seu agronegócio. Em contrapartida, coloca também o nosso presidente ali acuado, porque não existe uma política séria ambiental no país. O desmatamento vem avançando corriqueiramente, infelizmente. Então, são margens em que o governo federal acaba proporcionando para um chefe de Estado de outra nação para que possa colocar numa coação, entre outras coisas. Atrelado a isso, também pegar o gancho de Javier Milei, que também disse que, assim que fosse eleito, provavelmente saísse do Mercosul. Isso poderia ter uma influência significativa também nesse tratado e, sem dúvida alguma, Lula queria que fosse fechado até o dia 7, que provavelmente não seja, mesmo por conta do posicionamento protecionista de Daniel Macron, que legalmente defende os seus interesses e da sua nação, diversamente do nosso presidente. Ana Beatriz, a Europa devastou todas as suas reservas naturais. A China, a maior produtora de alimentos do mundo, também tem pouquíssima preocupação ambiental, o país que mais emporcalha o planeta. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Provocaram lá uma quase extinção dos bisons e um genocídio da população indígena. E agora, essa preocupação toda com a preservação da Amazônia, todo esse discurso, se o Brasil embarcar muito nesse discurso, nós não corremos o risco de ingenuamente refrearmos a nossa produção e fazermos exatamente o jogo dos países europeus que querem proteger a sua produção agrícola. Você quer proteger a Amazônia, então combate o tráfico de madeiras, o tráfico de drogas, os grupos paramilitares que estão lá invadindo, o garimpo ilegal, com ações com a Polícia Federal, rastreamento por satélite, Forças Armadas. Agora, ficar atacando o agronegócio como se fosse o culpado pelo desmatamento da Amazônia é mentir e, ao mesmo tempo, aceitar esse jogo sujo das grandes potências europeias. Olha, Capês, eu acredito que existe uma divergência entre a narrativa e a realidade. Como a gente está falando aqui, não é bem o agro que é o culpado por toda essa situação. A gente está falando de um país com dimensões continentais que não possui praticamente fiscalização alguma sobre extração ilegal de madeira, trabalho escravo. E isso sim é algo que a gente deveria discutir e coibir como forma de fortalecer o agronegócio brasileiro. Agora, a questão é a seguinte, é muito bonito no cenário externo falar que a gente está preocupado com as árvores e isso não significa que nós não estejamos. O ponto é, essa preocupação, ela é realmente genuína ou ela mascara uma falha do próprio Estado em fazer a fiscalização adequada daquilo que tem que ser fiscalizado? É fácil falar, não, vamos proteger, mas quais são as saídas e as ações concretas que o governo tem feito para que a gente consiga realmente proteger a Amazônia sem implicar e imputar responsabilidade no agronegócio, que, na verdade, é um vetor de forte importância para o nosso país. A gente não deveria brigar com o agro, a gente deveria enaltecer o agro. Muito bem. Agora, olhem essa frase que foi destacada pela produção do presidente Lula. Se não tiver acordo, paciência. Isso, Acácio, mostra um conformismo. É uma frase que está mais no sentido de que somos um país colonizado, nos conformando com os abusos de colonizadores. Essa visão prepotente da União Europeia sobre o Brasil, nós não devemos reagir com esse conformismo, não. Não quer fazer acordo? Não faz. Vamos estimular o agronegócio, vamos aumentar a nossa produção, vamos desonerar a folha e estimular o empreendedorismo, vamos retomar o crescimento econômico. É assim que se responde, e não fazendo uma consulta para a qual você já sabe que a resposta é negativa. Esse tipo de narrativa não leva a lugar nenhum, Acácio. Pelo contrário, só leva a nossa fragilização. Você bem disse, nós falamos aqui inúmeras vezes ao longo da guerra
especialmente quando o Brasil estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU, nós, historicamente, somos um país neutro. Nós somos neutros quando há conflitos entre dois países e nós somos neutros, inclusive, quando a questão envolve os nossos interesses. Quando o presidente da República diz que nós tentamos, se não deu certo, paciência, isso revela, sim, a nossa neutralidade, mas eu vou até discordar e fazer uma outra leitura, Capês. Pode revelar também uma certa soberba do presidente da República, porque esse acordo não começou a ser costurado por ele. Talvez os termos, por mais que ele tenha tentado tocar o coração do Macron, os termos não sejam aqueles termos que ele entenda conveniente. E aí, essa frase, se não der certo, paciência, pode ser interpretada sobre esses dois prismas. Sobre o prisma da tantofas, fazer o quê? Eu sou fraco mesmo, o prisma da fragilidade ou o prisma da soberba. Se não der certo, ferre-se, para mim, tanto faz. Ana, quer comentar? Eu gostaria só de complementar, porque as declarações do presidente acabam demonstrando, na minha visão, não só uma fragilidade da nação brasileira no cenário externo, porque você lamentar e falar que você usou como argumento tentar sensibilizar o coração do líder de uma outra nação é um pouco de demonstrar a falta dos seus argumentos e do seu poder perante essa nação. E aí, o que chama a atenção é a superficialidade da justificativa para o povo brasileiro. Porque se não der certo paciência, nada explica. E o povo brasileiro merece mais do que isso.